Pessoal, parece que o Nicolas Ferreira lançou um novo vídeo que, até o momento, já ultrapassou 30 milhões de visualizações e causou um grande impacto online. Confesso que ainda não assisti ao vídeo, mas vou fazer isso agora, junto com vocês. Muitas pessoas me pediram para reagir a esse conteúdo, especialmente sobre um tema de desumanização que ele aborda. Pelo título, já imagino que o vídeo trate de como certos rótulos são atribuídos a grupos de pessoas, especialmente no contexto das discussões políticas atuais. E como isso pode ser usado para justificar certas atitudes extremas. Vamos conferir isso agora. Então já deixem seu like, comentem e compartilhem o vídeo. Fascistas não passarão. A gente vai dar empurrada se não respeitar. Fascista. Eles não matam você por ser extremista. Eles chamam você de extremista para poder te matar. A violência começa com a linguagem. As palavras usadas contra conservadores são munição pesada, que muitas vezes sentenciam a sua morte. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Como fazer para que se torne normal uma pessoa comemorar ou até mesmo matar uma pessoa por conta das suas ideias? Essa é a pergunta que a esquerda fez décadas atrás e achou uma resposta: a desumanização. Não é aceitável, não é mais socialmente, não é mais humanamente aceitável. Não é mais humanamente aceitável a gente concordar que alguém pode, hoje, apoiar o Bolsonaro e ter bom caráter. Não tem. Alguém que gosta do Bolsonaro hoje não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver. É uma pessoa sem caráter, é uma pessoa sem o mínimo escrúpulo, sem decência, sem humanidade. O objetivo? Fazer com que um grupo de pessoas se esqueça de que outros grupos de pessoas são humanos. No último dia 10 de setembro de 2025, o influenciador Charlie Kirk foi baleado dentro de uma universidade, na frente de centenas de jovens, mulheres, idosos, crianças, inclusive na frente de sua esposa e sua filha, que correu em sua direção, assustada, quando ouviu o barulho do tiro, imaginando que poderia ser protegida pelo pai, que tombava por um tiro tomado no pescoço. Os estudantes que estavam lá fazem rodas e começam a orar. Logo depois vem a notícia. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie Kirk está morto. Até mesmo seus oponentes de debate se comovem com a morte. Afinal, a discordância não deve ser motivo para comemorar a morte de ninguém. Por um outro lado, em minutos, milhares de vídeos comemorando a morte do rapaz. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. Tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom para as filhas dele, que vão crescer sem a presença do sujeito repugnante, canalha, racista. A esquerda rapidamente tentou classificar o atirador como extremista de direita. Tudo falso. O que se sabe realmente até agora? Era o único de esquerda na sua família, e além de romper com ela, foi morar com uma companheira trans. A real é que Charlie defendia valores conservadores como família e liberdade de expressão. Isso foi o suficiente para que ele fosse rotulado de extrema direita, mesmo sem nunca ter ameaçado ou praticado violência contra ninguém em momento algum de sua vida. Repito, ele nunca praticou qualquer ato de violência contra quem quer que seja. Ele era conhecido mundialmente exatamente pelo oposto, o diálogo. Rodava universidades, debatendo, discutindo e ensinando aos estudantes os mais diversos assuntos, respondendo sempre de forma aberta e sincera, apresentando de forma respeitosa e muitas vezes até amável os seus pontos de vista. Extremista, fascista, racista. Era assim que a grande mídia e os esquerdistas em geral o rotulavam. As justificativas? Ele defendia coisas absurdas. E por isso ele merecia morrer. Eu mesmo não concordava 100% com Charlie. E mesmo que você acredite que ele defendia algo absurdo, ele merecia ter sido assassinado por isso. Uma pessoa não deveria ser livre para falar o que quiser sem que ela mereça tomar um tiro por isso. Porque mesmo o assassino, que atentou contra a vida de um pai, destruiu o futuro de uma família, não foi tratado como extremo ou alguma coisa por absolutamente nenhum veículo da mídia tradicional. Porque, inclusive, não foram taxados de extremistas os inúmeros indivíduos que publicamente comemoraram esse ato covarde e revoltante. Vou além, porque alguns dos seus amigos e amigas, talvez até você, ache normal que alguém comemore o assassinato de uma pessoa que apenas publicamente defendia as opiniões que talvez você não concorde. A resposta é simples: programação mental. A força concentrada da grande mídia, que fica falando a mesma coisa o tempo todo, junto com o controle ideológico nas escolas e universidades e a atuação coordenada dos partidos, cria um ambiente cultural perfeito para eles, uma verdadeira fábrica de doutrina.
Ali, as crianças são doutrinadas desde pequenas, não por acaso, mas por um sistema que diz o que pensar e quem odiar. Acabam virando adultos cheios de rancor, prontos a rotular qualquer um de fascista ou racista, sem nem debater. O resultado é uma sociedade polarizada e infantilizada, onde a educação pública às vezes forma cidadãos críticos, mas militantes raivosos, prontos para o cancelamento em massa. É isso mesmo. Um resultado da programação mental nos colégios, universidades, pela repetida propaganda da grande mídia e pelos partidos de esquerda é esse: a desumanização daqueles que discordam das suas ideias, que assim passam a ser merecedores de violência e até morte, como nos atos terroristas da facada do Bolsonaro, do tiro do Trump ou no assassinato do Charlie Kirk. Ora, se alguém é fascista ou nazista, merece o quê? Mas e você, que não concorda com o assassinato de indivíduos que pensam diferente? Será que está livre dessa programação? Reflita. Será que você realmente repudia com a força necessária esses atos? Será que você se posiciona publicamente contra eles? Será que você tem a coragem de confrontar no debate quem os defende? Se a resposta foi não, você também foi programado. Programado para ser um covarde, para aceitar com normalidade atos abjetos. A esquerda não se limita a discordar do adversário, ela precisa negá-lo enquanto ser humano. E isso não vem de agora. Em 1942, os nazistas desumanizaram os judeus. Transformaram um grupo inteiro em ameaça ou verme. E aí, medidas extremas passam a parecer necessárias e até desejáveis para salvar o país ou a democracia desses monstros. Essa mensagem, repetidas vezes, com imagens, tendo o monopólio dos meios de comunicação, aumentou, e muito, a eficácia dessa estratégia. Jornais publicavam capas com caricaturas e manchetes, normalizando o ódio e reduzindo os judeus a estereótipos. Usaram filmes e cartazes, os mostrando como ladrões, animais e os culpando por todos os problemas existentes. Mas essa ideia não veio dos nazistas. Em 1917, os comunistas, na Revolução Russa, idealizaram a propaganda em massa para consolidar o apoio e identificar os inimigos de classe. Ao longo dos anos, campanhas intensas que representavam os brancos, proprietários e inimigos da Revolução, como traidores, parasitas ou bandidos. Manipulavam fotografias. Sim, apagavam-se pessoas de fotos oficiais, como se elas nunca tivessem existido. Mas, na verdade, tinham sido assassinados. Toda a estratégia pode ser resumida em animalização, caricatura, negação da humanidade, repetição massiva nos jornais e a manipulação da história. Porque antes do genocídio físico, é necessário que tenha um genocídio cultural. Isso te lembra algo? O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aquela facada para mim tem uma coisa muito estranha. Tem uma coisa muito estranha. Uma facada que não aparece sangue em nenhum momento. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escapa por pouco de um atentado a tiros. E o pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, morreu hoje aos 39 anos. O político da oposição foi atingido por 3 tiros. Essa gente que renasceu no neofascismo tem que ser extirpada. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Nos últimos anos, a esquerda brasileira aperfeiçoou essa técnica. Criou-se uma cultura em que o conservador não é visto como adversário político, mas como um outro a ser eliminado. Basta observar o que seguiu a morte do Charlie Kirk. Em vez de luto ou solidariedade humana, emergiu a celebração macabra, o deboche e a indiferença. Esses mesmos que vibram com a morte de um adversário falam em amor, tolerância e diversidade. Nunca houve tanto ódio embalado em slogans de paz. Esses mesmos, após essa tragédia, começaram a ameaçar a minha vida e a da minha família. Em contrapartida, começamos um movimento para as empresas demitirem os funcionários que estão comemorando, minimizando ou até mesmo justificando a morte de um jovem de 31 anos. E dezenas já foram demitidos. Descobriram que são livres para falar o que quiser, mas a empresa também é livre para demitir quem quiser. Mas além disso, fiz um convite forte
para todos que estavam comovidos e indignados. Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. Em outras palavras, ame e defenda a sua família de forma extrema. Pratique a sua fé de forma extrema. Defenda a sua liberdade de forma extrema. Ou seja, siga fielmente e viva de forma coerente com seus valores de forma extrema. E não aceite mais ameaças ou rótulos criminosos que sejam usados contra você por causa disso. Não aceite mais que ninguém, absolutamente ninguém, seja desumanizado, rotulado de fascista, nazista, racista ou o que quer que seja, apenas por discordar das ideias de esquerda. Era isso que o extremista da direita defendia. Case, tenha filhos, construa um legado, passe seus valores, persiga o eterno, procure a verdadeira alegria. E não espere que a situação mude. Para um cristão, essa terra nunca será o nosso paraíso. Ao contrário, ela jaz no maligno. Afinal, Jesus foi um homem perfeito, solidário, humilde de coração, amoroso e bondoso. E ainda assim, foi crucificado, humilhado e menosprezado. E continua sendo por muitos até hoje. E por isso, ele é a resposta contra tudo. Afinal, ninguém humanizou mais o outro do que ele. E segui-lo implica entrar numa dinâmica de sacrifício que não é abstrata nem teatral. É concreta e diária. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não propôs um ideal romântico de sofrimento, mas um chamado real a assumir por amor e por obediência aquilo que o discipulado exige, até a disposição de dar a própria vida, como Cristo fez. O mundo é mau, mas o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus, Ele é bom. Essa foi a mensagem da esposa do Charlie no dia de sua morte. E o que isso quer dizer? Há uma confusão moral e retórica que precisa ser desfeita. Misericórdia não é covardia. Mansidão não equivale a passividade. O Evangelho não nos chama a sermos cordeiros insensíveis diante do que destrói pessoas e civilizações. Ele nos chama a ser cordeiros com dentes. A conduta de quem domina a própria ira e a sua força da verdade para defender o frágil. Jesus foi manso e humilde de coração, mas jamais omitiu a denúncia da mentira e o poder do tirânico. Expulsou comerciantes do templo, chamou a hipocrisia pelo nome, sofreu por amor e não por aceitação passiva. Ser manso não é ser fraco, é ser forte o suficiente para enfrentar o mal sem ser dominado por ele, e sábio o suficiente para usar a força pela verdade e pelo amor. Eles tentaram calar uma voz, acreditando que iriam nos amedrontar. Não, criaram uma geração sem medo, que nem mesmo a morte nos parará, mas pelo contrário, a morte de um dos nossos somente nos fortaleceu, porque sabemos que o verdadeiro legado não se enterra com o corpo, mas cresce na coragem de quem fica. Que essa mensagem chegue para milhões de jovens em todo o mundo, que já não são mais os mesmos desde a morte do Charlie Kirk. Nesse sentido, você está convidado, seja o extremista que eles tanto têm medo. Esse vídeo aborda uma realidade alarmante: a desumanização das pessoas que discordam das ideologias da esquerda. O influenciador compartilha casos de violência contra conservadores, com destaque para o caso do Charlie Kirk, que infelizmente acabou sendo assassinado em um ambiente universitário. Isso levanta uma questão crucial sobre até onde a intolerância pode chegar e como a mídia e as ideologias têm influenciado a sociedade de maneira destrutiva. O vídeo também faz uma conexão com a importância de defender nossos valores e nossa liberdade, de forma extrema se necessário. A desumanização de quem pensa diferente é um dos maiores perigos que estamos enfrentando. A radicalização de discursos, as acusações de fascismo e extremismo a todo momento, fazem com que pessoas como o Charlie Kirk, que defendem a família e a liberdade de expressão, sejam tratadas como alvo. Mas o que precisamos entender é que isso não é apenas um problema político. A vida de uma pessoa não deve ser descartada por simplesmente ter uma opinião diferente da nossa. E a violência nunca pode ser justificada. Não importa o que se defenda. O que fica claro nesse vídeo é a necessidade de não aceitar essa agenda de ódio, de buscar um debate saudável e, mais importante, de nos mantermos firmes nos nossos valores, como a defesa da família, da liberdade e da vida. A mensagem do vídeo é um chamado para que sejamos corajosos, que nos posicionemos, sem medo de sermos chamados de extremistas. Como o próprio influenciador disse, precisamos ser extremistas no que é bom, defendendo nossos princípios com toda a nossa força. Gostei muito do vídeo, pois ele não só expôs uma realidade que muitos preferem ignorar, como também nos motivou a sermos mais ativos, mais presentes na defesa dos nossos valores. Não podemos permitir que a desumanização continue. Precisamos lutar sim, mas sempre com a verdade em mãos. Se você concorda com essa visão, curte, compartilhe e se inscreva. Obrigado por estarem aqui, e que essa mensagem chegue a mais pessoas para que possamos, juntos, defender a nossa liberdade e a nossa dignidade. Vamos continuar firmes em nossa jornada.